Olá, nono ano, como vão todos e todas? Tudo bem? Quem fala aqui é o professor de vocês, de História, Bruno Lima. Vocês sabem que nós estamos passando por uma pandemia, né? Então foi preciso que a escola, para evitar, né, o contágio e a transmissão do vídeo, a escola parasse as atividades. Então as aulas presenciais, elas pararam, mas as aulas vão seguir online, ou seja, o processo de aprendizagem, ele continua. Então as nossas aulas, elas estarão acontecendo toda semana aqui no canal do colégio, e as aulas de história vão acontecer por meio de vídeo e atividades, exercícios do livro, mais a plataforma Sucesso, onde eu colocarei alguns exercícios para as próximas semanas, para vocês irem exercitando todo o conteúdo que nós vamos trabalhar aqui nas nossas videoaulas, tá ok? Eu vou revoltar um pouquinho no tema que nós falamos na nossa última aula, né? No capítulo 1 nós falamos sobre a Primeira Guerra Mundial, já finalizamos esse capítulo, fizemos exercícios, corrigimos exercícios, e nós demos uma introdução falando sobre a Revolução Russa. Então hoje eu vou retomar com vocês um pouco sobre a questão da Revolução Russa, ok? O que foi a Revolução, quando aconteceu, qual foi o contexto. Então é fundamental que, para a gente siga com a nossa aula, que vocês tenham em mãos o livro de vocês de História do nono ano, porque é a partir do conteúdo aqui do livro, dos exercícios, que a gente vai estar trabalhando os temas da nossa aula. Então vamos lá, página 24, turma. Uma coisa que é importante vocês entenderem, que pouco antes do início da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu em 1914, a Rússia, o Império Russo, era um dos maiores da época. E eles tinham a maior população da Europa. A população do Império Russo eram cerca de 175 milhões de habitantes. Ou seja, desses 175 milhões de habitantes, 80 milhões eram camponeses que viviam na mais absoluta extrema pobreza. Para nós entendermos esse contexto, é preciso entender a monarquia que existia na Rússia. A Rússia era uma monarquia czarista, ou seja, a figura não era o rei, era o imperador. E durante muitos séculos, diversos reis, né, diversos czares estiveram assumindo o poder na Rússia, mas não faziam mudanças que beneficiasse a população e nem que beneficiasse o Estado, o Império Russo. Ou seja, era uma pequena nobreza que vivia cheia de privilégios, e enquanto a maior parte da população vivia na pobreza. Turma, para a gente seguir a nossa aula, é fundamental que vocês anotem esse pequeno resumo que está aqui no quadro. Eu vou dar um minutinho para vocês. O quadro vai vir aqui para frente, vai estar na tela estendida do computador, que vocês copiem esse conteúdo para a gente voltar à explicação, ok? Então, turma, vocês já copiaram aí o nosso resumo, então vamos seguir. Dentre vários problemas que vão desgastar o governo da monarquia czarista na Rússia, um deles é a alta concentração de latifúndios na mão de uma pequena elite, de uma pequena nobreza. O que significa? A Rússia, até o início do século XIX, até o início do século XX, a Rússia era basicamente agrária. O que significa isso? A produção econômica dela vinha dos campos, do campo de trigo, dos alimentos que eles produziam e eles vendiam. Só que vamos lembrar que no início do século XIX, as potências europeias, né, Inglaterra, França, que estavam no processo ali da Primeira Guerra Mundial, estavam no processo total de industrialização, já eram nações industrializadas. Então eles precisavam de novos mercados, né, consumidores, para expandir os seus negócios. Que mercados consumidores e fornecedores de matéria-prima eram essas? No continente africano. Lembra que nós falamos isso lá sobre a Primeira Guerra Mundial? Que eles vão explorar colônias na África e colônias na Ásia, que vão fornecer as matérias-primas que eles precisavam para suas indústrias, principalmente carvão e minérios. E eles também vão explorar essas colônias no continente asiático, ali na parte toda do Japão, na Índia, na Indochina. Ou seja, enquanto esses países estão na vanguarda da industrialização, a Rússia ainda era um país basicamente agrário, era um
poucas e pequenas indústrias que ainda existiam lá. Além disso, o poder centralizado na figura dos Romanovs, que era a dinastia dos císares da Rússia, era uma dinastia que estava muito corrompida, muito desgastada. A Igreja Ortodoxa, que era a Igreja Católica Russa, influenciava diretamente nas decisões políticas do czar. Ou seja, foi um contexto, foram vários fatores que vai fazer que a Rússia se desgaste. Mesmo com todo esse desgaste, a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial, lutando voltando, turma, mesmo com esse desgaste, a Rússia ela vai participar da Primeira Guerra Mundial lutando ao lado da Tríplice Entente, que era formada pela Inglaterra, pela França, lutando contra a Tríplice Aliança, que era formada pelo Império Austro-Húngaro, o Japão e a Itália. Nesse contexto da Primeira Guerra Mundial, a Rússia, em 1917, ela precisa sair da Primeira Guerra. Por quê? Porque começa a explodir uma revolução no Império Russo. Essa Revolução Russa ela se divide em duas fases. A primeira é a Revolução de fevereiro de 1917, que é quando o czar ele é derrubado do poder, ele é tirado do poder e instaurado uma república, uma república liberal. E a segunda fase, a segunda revolução, ela acontece em outubro de 1917. É quando o Partido Social Democrata ele ascende ao poder por meio dos bolcheviques. Então se instaura uma ditadura do proletariado. É importante entender que com o processo de industrialização na Europa e o maior relacionamento da Rússia com a Europa Ocidental, algumas ideias que estavam sendo difundidas lá como o marxismo vai influenciar diretamente a luta dos trabalhadores. O marxismo, como uma doutrina filosófica política, ela vai defender que todo o desenvolvimento da sociedade ela se deu ao longo da história da humanidade pela luta de classes, ou seja, o explorado sendo explorado pelo explorador. E o Marx vai trazer essa luta de classe para dentro da relação social, ou seja, o operário sendo explorado pelo patrão. Então ele entendia que a maneira de superar essa luta de classes era o operariado assumir o poder. Ou seja, o marxismo ele vai influenciar diretamente a criação e o surgimento do primeiro partido político na Rússia, voltado para os operários e os camponeses, que foi o Partido Social Democrata Russo. Esse partido ele foi violentamente combatido dentro da Rússia pela Okhrana, que era a polícia russa, e que perseguia principalmente os seus líderes, que era o Lenin, o Plekhanov e o Trotsky. São os três líderes desse processo da Revolução Russa. Em 1903, o Partido Social Democrata ele vai se dividir em dois grupos por divergências políticas, que serão os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques eles tinham um caráter mais burguês. O que significa isso? Eles defendiam um Estado democrático e eles defendiam o capitalismo. Eles acreditavam que o capitalismo ele precisava florescer na Rússia, se consolidar, para somente assim o proletariado tomar o poder. Como dentro do partido eles tiveram um menor voto, eles foram chamados de mencheviques, ou seja, minoria. E eles eram liderados pelo Plekhanov e pelo Martov. Já os bolcheviques, que eram liderados por Lenin, eles divergiam dos mencheviques. Eles acreditavam que o poder deveria ser tomado pela luta revolucionária por meio da superação de classes onde o operariado estaria no poder. Então eles não queriam esperar o capitalismo se desenvolver. Eles entendiam que aquele momento que a Rússia estava passando em 1917 era um momento perfeito para que eles assumissem o poder, já que a monarquia czarista tinha saído do poder.
Então, Lenin vai liderar esse grupo, e logo em seguida Trotsky, que durante uma breve passagem pelos mencheviques vai participar do movimento bolchevique junto com Lenin, ajudando a estruturar esse grupo, que é esse grupo que vai chegar ao poder, porque os bolcheviques, como eles tiveram a maior parte de votos no partido, eles eram a maioria. Bolchevique significa maioria em russo. Turma, a nossa aula vai encerrar por aqui. Eu vou pedir que vocês façam um exercício da página 27, que vocês reassistam esse vídeo, que vocês dêem uma olhada no quadro que eu coloquei atrás para vocês copiarem o resumo da aula, que vocês leiam toda essa parte do livro sobre a Revolução Russa e façam um exercício. Dúvidas, enviem comentários aqui abaixo do vídeo, eu vou responder a vocês. Na próxima aula nós vamos falar sobre o ensaio para a Revolução, que acontece em 1905, falaremos sobre o Domingo Sangrento e também falaremos sobre a Revolução de Fevereiro, que foi a Revolução de Menchevique, em 1917. Tá ok, pessoal? Então eu aguardo vocês, eu espero que na próxima aula, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Dúvidas, só me contactar e, turma, estudem. As aulas pararam no colégio, mas elas seguem aqui no canal do colégio e o processo de aprendizagem ele não para nunca, tá ok? Um grande abraço, até breve a todos.